seja material. Avançamos aí nessa questão e nós entramos agora num ponto que vocês percebem que começa a ser um pouco mais complexo, porque quando nós falamos aí do homem aqui formado do pó da terra, é fácil, né, nós não temos muito problema. Agora, quando nós entramos na natureza imaterial do homem, já começa a dar problema. Quando eu digo dar problema, no sentido de que você precisa, ter mais cautela quando você for falar, porque não é simples. Nós entramos aqui no homem, enquanto o ser criado por Deus, que é composto de uma parte material e de uma parte imaterial. Já na aula passada, no finalzinho, eu estava explicando para vocês a questão da alma. E eu dizendo para vocês acerca da alma, o termo, no primeiro momento, é uma definição. Alma é aquilo que gera vida, ou aquilo que é a vida, o ser vivente. Então, todo ser vivente, pela palavra, pela definição da palavra alma, ele tem esta alma, ou seja, ele é um ser vivo. Claro que aí nós vamos separar esses seres vivos. Nós não estamos aqui falando que todo ser vivo, por exemplo, uma planta, ela tem alma. O que eu desde o início estou tentando mostrar para vocês é que a palavra alma, por definição, é tudo aquilo que é animado. O que é animado é aquilo que possui vida. Na aula passada, eu disse para vocês a diferença entre os seres animados e os seres inanimados. Os seres inanimados são aqueles que não possuem vida. Dei um exemplo básico. Uma pedra, ela não possui vida. Por isso, é considerado um ser inanimado. Uma planta, ela possui vida. Então, ela é considerado um ser animado. Aí, no segundo momento, falei dos animais. Enquanto eu estava falando isso, isso já para o finalzinho da aula, eu não me lembro só o nome da irmã, agora me fugiu no momento, e nós começamos a falar, e ela entendia, né, ali na explicação, que o animal, ele não possui alma. E aí eu disse, mas e se eu disser que a Bíblia diz que o animal tem alma? Aí ela pediu para que nós explicássemos. Entrou o pastor Paulo, eu ia deixar a explicação um pouquinho mais para frente, quando a gente chegasse, né, em Eclesiastes, porque nós estávamos ainda aqui em Gênesis, né, olha, 2:7, mas aí, conforme nós fomos explicando, o pastor Paulo já citou Gênesis, aí nós entramos. Não deu para nós finalizarmos, mas já deu para ter uma ideia. Só que eu quero já aproveitar essa questão que a nossa irmã colocou, para já começar a mostrar para vocês o nível de dificuldade que é quando vocês entram nesse campo, tá? Então, não é só você falar, eu acho isso ou eu acho aquilo. Sempre, irmãos, eu vou repetir isso aqui, vocês podem ficar enjoados desta repetição minha, mas lá na frente, vocês vão lembrar, olha, nós tínhamos um professor que de tanto ele falar, eu me lembro da frase que ele falava. A Bíblia, ela não se importa com o que você pensa. O estudante da Bíblia não se importa com o que você pensa. Nós importamos com aquilo que a Bíblia diz. Então, se o Felipe, ele acha alguma coisa, se o Tiago, se o Pedro, se eu, se a Nailê, a Carol, o pastor Paulo, o pastor Narciso, o irmão Luciene, qualquer um de nós, acharmos alguma coisa, irmãos, nós vamos ficar no achismo. Nós temos que pautar e procurar guiar a nossa fala, não por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que a Bíblia diz. Porque em termos autoritativos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E foi interessante a fala da irmã, que ela disse o seguinte, então mostra, né, prova para mim na Bíblia que animal tem alma. Então essa colocação é muito interessante, porque se eu não conseguir provar na Bíblia que animal tem alma, então a minha fala cai por terra, porque eu disse, e se eu
mostrar que a Bíblia fala que animal tem alma. Então eu tenho que deixar a Bíblia falar, e não eu, né? Não eu ir pelo meu achismo. Então nós temos que procurar pautar por aquilo que a Bíblia diz. Por isso que o nome da faculdade que vocês estão fazendo é Faculdade Teológica Bereano. Por que Bereano? Como vocês sabem, que o bereano, os moradores de Bereia eram aqueles que não importava o que o pregador estava dizendo, não importava a fama do pregador, não importava se o pregador ele era alguém dotado de grande sabedoria. O que ele falava lá, os bereanos conferiam. No sábado agora, um irmão sentou ao meu lado e o pregador estava pregando, era o culto de ceia, e ele perguntou, num tom de brincadeira, falou assim: o irmão é bereano? Eu falei, já entendi o que ele queria dizer, eu falei, sou bereano, sim. E aí ele falou, irmão, é exatamente isso, porque eu vejo que o pregador fala lá, você está conferindo se é conforme o que a Bíblia está dizendo. E quando nós fazemos essa conferência, irmãos, não é para procurar erro do pregador, não é para minimizar o pregador, o professor, o ensinador, não. Nós estamos fazendo isso para quê? Para nós termos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então tem muita gente por aí que ele é igual papagaio. Ele só repete aquilo que ele ouve os outros falarem. Se for uma pessoa de renome, então, aí é que ele sai repetindo, porque ele fala, não, se a pessoa falou, a pessoa está correta. E não necessariamente, irmãos. Porque ninguém detém todo o conhecimento. Então, por mais que a pessoa seja doutado de uma grande sabedoria, seja uma pessoa douta, seja uma pessoa famosa pelo conhecimento bíblico, mas não é porque ele falou que você vai cegar, né, e vai falar, não, ele falou, está falado. Não, você tem que ir e ter condição de verificar se o que ele está falando é realmente conforme o que a Bíblia está dizendo, tá? Então, nós vamos continuar aí dessa parte, porque nós vamos entrar num terreno complicado agora, que é falar da parte imaterial do ser humano. Então, na aula passada, nós vimos que o Senhor soprou o homem nas narinas do homem, conforme Gênesis 2:7, e o o homem passou a ser uma alma vivente. Então, todo local que nós encontrarmos alma vivente, nós devemos entender que este ser alma vivente é alguém que possui uma alma, é alguém que possui um fôlego de vida. Então, ele é diferenciado na criação de Deus. E eu já aproveito também para falar para vocês que a criação de Deus, ela tem níveis. Então, uma pedra bruta, ela é diferente de uma célula viva. Se você pegar uma célula microscópica e pegar uma pedra, você vai ver, olha, a pedra é inferior à célula. Por quê? A pedra não tem vida, já a célula tem. Se você já ampliar isso, uma escala crescente, você já pegar um minúsculo animal, um girino, um espermatozoide, você já vai ver que ele é superior à célula. Se você já pegar um animal pronto, né, um animal já desenvolvido, você vai ver que ele é superior à pedra, que ele é superior à célula, que ele é superior a um espermatozoide, a um girino. Se você pegar na escala dentre os próprios animais, você vai ver que uns animais, eles têm um nível de, podemos dizer, de conhecimento, tá? Esse conhecimento aqui entre aspas, ainda que conhecimento instintivo, maior do que o outro. Então, se você pegar um cachorro e comparar ele com um sapo, o grau de inteligência do cachorro é superior ao sapo. Então, esses níveis da criação de Deus é algo básico que nós observamos na natureza. O homem, ele é o quê? A coroa da criação, porque o homem, ele é o ser mais inteligente. Cadeia Então, alimentar também, né, pastor? exatamente, cadeia alimentar tem toda essa estrutura que nós estamos colocando aqui, tá? Então, nessa estrutura, irmãos, nós devemos saber que Deus dotou cada criatura de de um determinado conhecimento. Então, há níveis na própria criação, sendo o homem o rei a qual Deus colocou para reinar no mundo animal, tá? Então, preste bem atenção. Quando nós falamos aqui de alma, vocês têm que entender que esta alma
também tem o quê? Graus, que é a parte da inteligência. Mas, a partir de agora, todos vocês vão entender que quando nós falamos das criaturas, preste bem atenção, a partir dos animais, todos têm alma, porque todos são almas viventes. A partir daqui, vamos procurar uma definição do que é um animal. Então vamos lá, eu vou fazer o exercício com vocês agora, para a gente trabalhar essa definição, para que vocês entendam bem essa questão. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar aqui com vocês. Vamos procurar aqui, ó. Etimologia. Todos vocês estão acompanhando aí no Google aí? Sim. Ó, etimologia. Eu gosto de fazer junto aqui com vocês da palavra animal. O que significa a palavra animal? Vamos dar uma pesquisada básica aqui. Animais. Vamos pegar aqui, ó. Origem, vamos pegar essa definição aqui, vai. Ó, origem da palavra animal. Do latim animalis, que significa, ó, ser vivo ou ser que respira. A palavra animal chegou à língua portuguesa através do latim animalis, que por sua vez deriva do termo anima, que possui o significado de fôlego vital, respiração ou sopro de vida. Em latim, o plural de animal animis é animalia. Ó, a palavra animal, cognata em muitas línguas, é relativamente recente, já que antes, né, essa palavra animal veio aí no século XVI, porque antes era usado o termo besta. Alguns etimologistas acreditam que sua origem remonta à partícula indo-europeia, vento, sopro ou respirar, vindo a significar, por meio do latim, animalis, um ser que respira. Então vamos lá. Animal é um ser que respira. O homem é um animal, sim ou não? No sentido estrito da palavra. Sim. 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 Todo mundo concorda? No sentido estrito da palavra. O homem é um ser que respira, tá? Aí depois disso vai ampliar um pouco mais, para a gente diferenciar o animal, claro, das plantas, das pedras, tá? Entretanto, ao levar em consideração que anima em latim também se refere à alma, olha aqui, ó. A palavra, irmãos, anima, de onde deriva a palavra animal, ela está relacionado ao termo alma. Então, qualquer ser vivente, qualquer ser que respira, ele é considerado, a ele é atribuído o termo animal, ou seja, um ser que respira. Então, quando nós falamos alma, ali vai uma alma, nós podemos simplesmente traduzir em outras palavras, ali vai um ser que respira. Então, todo ser que respira é um animal e, por consequência, possui uma alma. Vamos voltar aqui, ó. Entretanto, ao levar em consideração que ânima em latim também se refere a alma e sentimento, poderia-se afirmar, pelo menos, ó, etimologicamente, que os animais não só respiram, como também têm, de fato, uma alma. Tá vendo aqui? Etimologicamente, nós podemos chamar o animal, dizer que o animal tem alma. Esse é o primeiro ponto. Etimologicamente, ou seja, através da palavra. Isso é um ponto. A partir de agora, nós vamos trabalhar o que é a alma no sentido bíblico. Tudo bem? Vamos pegar agora, de certa forma, um dicionário. Nós vimos aí a palavra no seu sentido etimológico. Vamos ver agora na língua hebraica o que significa alma, tá? Aqui está um dicionário para vocês, que é o novo dicionário da Bíblia. Presta atenção aqui, irmãos, nessa palavrinha aqui, tá? Que nós vamos usar muito ela, que é nefesh. Nananã. Ó, eu não vou ficar lendo aqui tudo para vocês, tá? Eu quero que vocês acompanhem aí. Eu vou traduzir o que o dicionário diz aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Ó, o alma, o termo hebraico usual para alma é nefesh. Deixa claro que seu significado primário é possuidora de vida. Então, todo ser que possui vida é um ser dotado de alma. Bem? Por esse motivo, é aplicado frequentemente aos
animais. Então, por que que nós podemos dizer que animal, ele tem ânima? Porque o próprio termo animal, a própria palavra animal, já indica um ser que possui vida. Então, quando você fala, olha, esse animal aqui, um cachorro, um boi, uma vaca, qualquer animal, um gato, você vai dizer, olha, esse animal que eu tenho é um cachorro. O que você está querendo dizer? Esse ser possuidor de vida, este ser que tem alma é um cachorro, porque o termo animal designa aquele que possui vida, tá? Então aqui nós temos, ó, por este motivo é aplicado frequentemente aos animais. Agora, irmãos, vocês vão ver uma segunda questão, que é a mais complexa que vocês vão ver, este termo alma, na língua hebraica e também na língua grega, é um termo que é aplicado a várias coisas. Então, não só tem uma definição. O que vocês têm que fazer agora? Quando vocês pensarem em alma, tira da cabeça de vocês esta ideia que alma é esse ente, simplesmente que sai de nós quando nós morremos. Porque os judeus, os hebreus, o Velho Testamento, ele não faz essa distinção tão explícita como nós tentamos fazer. Separar corpo, alma e espírito. Ou separar parte imaterial e parte material do ser humano. Os hebreus, Velho Testamento, e também os gregos, que é o Novo Testamento, não tinham essa preocupação. Eles não olhavam para o ser humano como um ser bipartido, como um ser tripartido, como nós hoje temos essa diferenciação. Vocês têm que enxergar o Velho Testamento na perspectiva ou na visão do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Então, a visão que eles tinham do homem não é a visão que nós temos hoje, tá? Eles olhavam o ser humano como um único ser. A palavra, então, alma, ela vai ser aplicada de diversos motivos, ou diversas maneiras, tá? Então, vamos pegar algumas aqui, depois nós vamos para a Bíblia, tá? Em muitos casos, indica o princípio da vida. Ela tá aqui, ó. Eu tô colocando que senão vocês não se localizam. Em muitos casos, indica o princípio da vida. Esse sentido é comum no livro de Salmos, embora de forma alguma lhe confine. O que ele quer dizer aqui? Que a palavra alma, ela indica o sentido da vida, ou melhor, o princípio da vida, mas ela não indica somente isto. Ela indica outras coisas. E é por isso que é muito complicado você entender plenamente o que a Bíblia ela está falando sobre essa questão quando ela atribui a palavra alma. Certo é que nós vamos ter versos bíblicos que ela vai apontar aqui, ó. Olha os sentidos. Vamos pegar alguns sentidos aqui para ficar mais fácil. As numerosas ocorrências, aqui, ó. Ó. As numerosas ocorrências com uma referência psíquica inclui vários estados de consciência onde Nefesh, entendam Nefesh como alma, é a sede do apetite físico, tá? Ou seja, alguém desejando alguma coisa vai chamar de alma. Alguém lê para nós aí rapidinho, Números 21:5. E outro, já abre aí em Jó 30:25. Vamos distribuir aqui para ficar bem rápido, tá? E outro, abra aí em Gênesis 49, verso 6. Alguém aí encontrou Números 21, verso 5? Eu achei, pastor. Pode ler aí, ó. Números 21, verso 5, vai falar de alma como um apetite físico. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Quando você fala... Só um minutinho, para vocês entenderem bem o que é esse apetite físico. Quando você fala assim, estou com vontade de comer tal coisa, nós pensamos na alma ou pensamos no corpo? Do corpo. Do corpo. Do corpo, tudo bem? Olha, estou com vontade de comer tal coisa. Você pensa a sua carne, você até saliva. Então presta atenção nesse detalhe. Só que a Bíblia não vai falar em corpo. A Bíblia vai falar em alma. A minha alma tem desejo disso. A minha alma tem vontade de comer tal coisa.
Então, vocês têm que diferenciar o que nós entendemos hoje como corpo, alma e espírito, e o que os judeus entendiam lá no passado, tá? Quando eu falo judeus no Velho Testamento, e pensem aí no Novo Testamento também. Juan, por gentileza, querido, leia aí para nós Números 21, verso 5. Amém. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água. E este pão leve traz repugnância à nossa alma. Ó, ele está falando aí do maná, né? Está falando que esse pão, né, que era o maná, traz fastio para a nossa alma. Irmãos, fastio não está relacionado ao corpo, quando você fala, ó, estou enjoado de comer essa comida. Fastio é enjoo, né? Estou enjoado de comer essa comida. Então, você pensa hoje no corpo, mas os judeus, ao se referir a algo relativo ao corpo, eles usavam o termo alma. Isso é de extrema importância vocês entenderem para quando nós formos falar de dicotomia e tricotomia, tá? Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção, não divagassem, não olhassem outras coisas nesse momento, para vocês pegarem bem essa reflexão. Então, algo que é relativo ao corpo, os judeus usavam a expressão, os hebreus, né, usavam a expressão alma, tá? E aí nós temos outros versos, mas estou escolhendo um de cada um aqui, ó. Alma como sendo a origem das emoções. Presta atenção nessas questões. Jó 30, 25. Alguém aí achou? Achei aqui, Eu vou ler. Pode ler, Tiago. Felipe, você fica com Gênesis 49, 6 aí. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não angustiou a minha alma pelo necessitado? Presta atenção. Angustiou a minha alma pelo necessitado. A angústia, no termo bíblico, é algo relacionado à alma. Então, angustiou a minha alma. Mas olha como é complexo essa questão. Quando nós falamos assim, o meu coração está angustiado, você está usando uma expressão coração, que é de carne, para se referir a algo que você entende como sendo da alma. Tudo bem aí? Está angustiado o meu coração, ou está angustiado a minha alma. Os judeus, eles não diferenciavam essa questão. Então, eles olhavam o ser humano como tudo estando interligado. E ao final, vocês vão entender algo que eu vou falar aqui, que vocês vão falar, meu Deus, eu não imaginava, e a gente assiste tantos debates por aí, mas ao final das contas a gente poderia chegar a essa conclusão, tá? Alma associado com a vontade ou com a ação moral. Gênesis 49, 6. 49,6, pastor? Isso, Gênesis. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com sua assembleia. Porque na sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Ótimo. Aí está falando da alma entrar no conselho, tá? Deixa eu pegar um outro verso, porque essa questão moral aqui é muito interessante. Alguém aí para nós, deixa eu distribuir aqui para vocês, deixa eu ver aqui, irmãos. Irmã Joyce, faz a gentileza, irmã Joyce, lê para nós. Calma aí, deixa eu me localizar aqui. Emoções. Felipe, onde que você leu agora? Tá aqui, né? Nós lemos Gênesis 49, 6, né? Isso. Isso, então vamos lá. Felipe, você lê Deuteronômio 4, 25. O Tiago lê Jó 7, 15. Eu pedi para a irmã Joyce ler qual? Acho que a irmã Joyce não tá, pastor. Não, né? Porque aparece para mim ela aqui. Então vamos lá. Juan, lê Salmo. Tá sim. Salmo 24, verso 4. Faltou quem aí mais? Aí depois a gente volta aí pro Felipe, Salmo 25 primeiro. Volta pro Tiago, Salmo 119, verso 129 e 167, tá? Se vocês estiverem na dúvida, tá aí na tela. Então vamos lá, com quem ficou Deuteronômio 4, 29? Comigo. Pode ler então. Vou ler aqui. Mas, se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso. Vejam, irmãos, que a alma, ela está associada com aquilo que eu falei agora para vocês, né? Buscar ao Senhor de todo o coração e buscar ao Senhor de toda a alma
é algo que os judeus querem dizer, ó, tá o coração de vocês aí, mas o coração aqui, ele é associado como o centro da emoção. Então, coração e alma, buscar o Senhor de coração e alma, ele quer dizer, busca o Senhor de todo o teu ser, do mais íntimo do teu ser. Próximo, Jó 7,15. Vou ler aqui, Edilon. Pode ler. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Isso. Então veja que aí a alma é o centro da vontade, né? Escolher uma coisa ou escolher outra. Salmo 24,4. Eu vou ler, pastor. Pode ler. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Isso. Nos outros versos nós falamos da alma como centro da vontade. Agora nós estamos falando de alma como o centro, né, o local de uma ação moral. Está falando aí da alma vaidosa. Lê para nós de novo aí, Juan, por gentileza. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Isso. Então vocês veem que aí são características, tratam aí de características morais, características de caráter, né? Aquele que tem o seu coração puro e que não entregou a sua alma à vaidade. Então vocês veem aí que a alma, ela está associada com uma questão ou de santidade ou da não santidade, ou de pureza ou de impureza, ou de buscar a Deus ou de rejeitar a Deus, ou de ter um caráter puro ou de não ter um caráter puro, tá? 25:1 de Salmos. Ninguém achou aí Salmo 25 primeiro? Então eu vou ler aqui, ó. Salmo 25 primeiro. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo 119, verso 129 e 167. Verso 129. Isso. Maravilhosos são seus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. E 167. 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Isso. Então, a alma é aquela que tem prazer, né? Na lei do Senhor, como diz o outro verso, né? Ela medita de dia e de noite. Então, esta alma, ela anseia, ela tem prazer na lei do Senhor. Então, essa parte vocês entenderam. Só que alma, irmãos, também, ela é associada com o eu, ou seja, como indivíduo ou como pessoa. Lembra lá daquele verso bem conhecido de Ezequiel, capítulo 3? Pois a alma que pecar, essa morrerá. Como que vocês poderiam traduzir esta palavra alma ali em Ezequiel? A pessoa que pecar, essa morrerá. Então, a depender do contexto, a palavra nefesh, traduzida como alma, ela representa o indivíduo na sua totalidade. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, quando vocês falarem alma na Bíblia, é fazer a seguinte pergunta: mas em qual verso? Qual é o sentido de alma em qual verso? Porque ela pode ter vários significados. Vai depender do verso que você estará lendo. O verso, é claro, dentro do seu contexto. Então, não pensem que você falou de alma na Bíblia já remete naturalmente a esse conceito de alma que nós temos hoje. Tudo bem? Ninguém pensa em alma como sangue. Mas nós vamos ver que a Bíblia, ela se refere à alma como sangue. Por quê? O sangue tem a ideia de ter a vida, porque eles observavam o sangue saindo e automaticamente a pessoa morrendo. Então associavam essa questão do sangue com a vida da pessoa. É como se eles estivessem vendo, né, a alma ou a vida da pessoa indo embora quando a pessoa estava ali sangrando. Irmãos, eu só mostrei isso aqui para vocês verem a complexidade que é a questão de alma na Bíblia. Então, qualquer pessoa, quando se levantar para falar para vocês acerca de alma, primeira coisa que tem que vir na mente de vocês: alma tem vários sentidos na Bíblia. A depender do contexto, você tem que fazer a análise.
Voltando agora para a questão, visto que eu já demonstrei para vocês que alma tem vários significados, eu disse aqui no B que alma tem a ideia de emoção. Tudo bem? Então, quando nós falamos de emoção, nós devemos pensar que um ser humano ele tem emoção. Tudo bem? Sim. Eu Sim, pergunto, sim. então eu pergunto para vocês. O ser humano ele só tem emoção porque ele tem alma. A pergunta básica é: um animal ele tem emoção? Sim ou não? Tem instinto, né? Sim, instinto. Sim, pastor. Esqueça, vamos dizer assim, esqueça essa questão do Sim, ele tem instinto. medo, ele sente, E, a gente não tem emoção. isso. Um cachorro ele tem alegria? Sim. Sim, Alegria é emoção? Sim Sim, ou não? sim, Sim. Sim. Cachorro sente medo? sim, sim, Sente. Cachorro sente raiva? Com certeza, sim. vai mexer pra ver. Raiva não é uma emoção? Sim ou Sim. não? Sim. Então, por isso que animal ele tem alma, tá? Porque a alma está ligado à emoção. Não só isso, mas ela está ligada à emoção. Vamos ver alguns textos bíblicos agora para facilitar para nós, irmãos, essa questão da alma, porque eu vou pegar alguns versos bíblicos agora com vocês. E aí dentro desses versos bíblicos, que de alguma forma já está organizados aqui, a gente trabalha essa ideia, tá? Deixa eu só pegar aqui, dá só um minutinho para mim, que eu vou... Acho que a irmã Jossa levantou a mão, pastor. Oi? A irmã Jossa levantou a mãozinha, parece. Tá. Só um minuto aqui, deixa eu organizar aqui. E já volto aí com vocês. Isso. Tá vendo aí, né? Todos vocês, uma tabela? tá só a listrinha, pastor, só a listrinha. Só listando, só tá aparecendo a letra, não, a tabela não. Acredito. Calma aí, deixa eu tentar de novo. Deixa eu ver se aqui melhora. Eita glória. Compartilhar de novo. Agora apareceu? Não, assistindo ainda. Olha, sim, Isso. acredito. Deixa eu tentar aqui. Cita. Nada, né? Não, Ainda não. Não. Então nós vamos ter que fazer o seguinte: eu vou ter que ir falando aqui, tem a tabela, mas eu vou ter que ir falando aqui e vocês vão conferindo aí, tá? Vocês lembram lá daquela palavra nefesh, tudo bem? Sim. sim, Lembra? Todo mundo lembra Sim. lá? Isso. Todos esses versos que nós vamos ler, eu vou falar, tá aqui na tabela, mas infelizmente a tabela não aparece para vocês aí. Vocês vão ver onde eu falar, vocês lerem, eu vou falar, ó, alma é a tradução hebraica nefesh, tá? Por quê? Dentro do contexto, você vai ter que entender o que o termo alma está significando, porque ele tem vários significados, conforme nós vimos lá. E um dos significados de alma é um ser que possui vida, e automaticamente este ser que possui vida está relacionado a uma alma que tem emoções. Tudo bem? Então vamos lá.
Gênesis 1:20, diz lá, vocês podem conferir aí, tá? E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Alma aí é nefesh. Então, quando Deus fala, Deus está dizendo o seguinte: produzem seres que possuam alma vivente. Tudo bem? 1:21. E Deus criou as grandes baleias, todo o réptil de alma vivente, um ser que possui vida e que, consequentemente, ele é um ser animado e que, por consequência, ele também possui emoções, ele possui, eu vou usar raciocínio aqui, mas no caso dos animais, instinto, tá? Só para diferenciar. O verso 24. E disse Deus, produz a terra seres viventes, ou seja, e produz a terra, traduzindo aqui, almas conforme a sua espécie. 1:30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma. Olha aqui, ó o verso 30. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Alguém pode ler aí para mim 1:30? E a todo Gênesis? animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. É que a minha tradução movida, pastor. Isso não tem problema. Em toda alma, em que há o quê? Na sua tradução, vida, não é isso? Isso, vida. No original, tá o quê? Qual a palavrinha que tá lá no original? Nefesh? Nefesh. Ô, Juan, qual é a tradução de Nefesh? Alma. Alma. Então lê pensando que você está lendo no hebraico, no original. Quando chegar a vida aí, você pensa em Nefesh, que consequentemente traduzir como alma. Lê de novo pensando no hebraico. Vai lá, Juan. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há alma, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. Perfeito. Qual que é, irmãos, o problema? Que quando nós lemos no português, visto que alma tem possibilidade de tradução, se você lê um verso desse numa Bíblia como Juan, você não vai enxergar o termo alma aí, você vai enxergar a palavra, o termo vida. E aí você não associa com alma. Mas no original hebraico, o que está dizendo ali é: e a todo animal, e a toda aves do céu, a todo réptil da terra, em que há alma. Tá? 2:19. E da terra formou o Senhor Deus todo animal do campo e toda ave do céu, e trouxe Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, este foi o seu nome. Levítico 17:11, porque a alma da carne está no sangue. Eu acabei de explicar para vocês aí que o termo alma é aplicado também a sangue. Por quê? Porque a ideia de sangue, irmãos, está associado à vida. Perdeu sangue, você perde a vida. Quando você está sangrando muito, qual que é a primeira providência que a gente tem que fazer? Estampar o sangue do Abastecer o médico. sangue. Estancar o sangue, porque se você não estancar o sangue, o que acontece com você? Morre. Você morre, você perde a vida. Então, era essa associação que tinha com os judeus. E é claro, irmãos, que aqui também tem a tipologia do sangue, porque Jesus Jesus derramou seu sangue por nós. Podemos dizer que Jesus derramou a vida por nós. É essa a ideia, porque sangue está associado à vida, tá? Quem matar um animal, Levítico 24:18, quem matar o animal fará com que este seja substituído. Alma por alma, ou vida por vida, a depender aí da tradução. Levítico 11:46. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra. Então vocês vão ver que Deus, ele aplica a ideia de alma somente a duas categorias: a categoria dos animais e também a categoria dos homens. Esta que é a ideia que nós vemos. Eu vou só passar mais uns versos para vocês, e aí eu já deixo todo mundo falar aí, tá? Todo mundo que está com dúvidas, as colocações aí que vocês quiserem fazer, eu já deixo aí. Pode levantar a mãozinha e esperar um pouquinho, que a gente vai deixar todo mundo falar para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem acerca do que nós chamamos
de alma. É algo, como eu disse, extremamente complexo. Não pense que é fácil, porque quando vocês falam de corpo, alma e espírito, é praticamente o mesmo grau de dificuldade, e nós vamos ver, irmãos, na questão da Trindade. É mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu só terminar aqui essa questão dos versos bíblicos, para vocês complementarem aí todo o raciocínio de vocês, tá? Vamos pegar aqui mais verso aqui, ó. Deuteronômio 13:23. Somente esforça-te para não comeres o sangue, pois o sangue é a alma, e não comerás a alma com a carne. É claro, irmãos, que quando o tradutor vai traduzir, ele vai usar de um bom senso. Ele poderia traduzir aqui, uma tradução literal, Deuteronômio 12:23, assim, ó, somente esforça-te para não comeres o sangue, pois o sangue é a alma, e não comerás a alma com o sangue. Ficaria boa essa tradução? Alguém come alma? Não. Não. Apesar de sangue aqui, né, a vida que está no sangue indicar o nefesh, a alma, mas o tradutor, ele tem um bom senso, e ele vai pegar aqui e vai falar, não, a melhor tradução aqui não é alma, a melhor tradução aqui é vida, porque o termo nefesh também comporta essa ideia de vida, tudo bem? Por isso que vocês vão ver várias traduções, e em cada verso ela vai ter um sentido. Salmos 104:25, eis aqui o grande e largo, que está cheio de inumeráveis seres viventes, ou almas viventes, pequenos e grandes animais. Provérbios 12:10. O justo olha pela vida, ou o justo olha pela alma dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Irmãos, por gentileza, alguém aí lê Provérbios 12:10, que pode ser que tenha uma tradução diferente aí. Provérbios 12:10. Pode ler, pastor? Pode ler. Provérbios capítulo 2, versículo 10. Isso. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Isso. Vida, Juan, tá? Nefesh aí. Então, de novo, lê o texto como se você estivesse lendo no hebraico. O homem justo se importa com a alma de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. O justo olha pela alma, nefesh, dos seus animais, tudo bem? Eclesiastes 3:21, irmãos, é algo, olha o quanto é complicado esse termo alma, que esse aqui eu vou fazer questão de mostrar para vocês na nossa Bíblia interlinear aqui, ó. Gênesis, olha para vocês verem o quanto que esse termo é complexo. E assim, eu não estou mostrando todos para vocês não, tá? Estou mostrando só alguns versos. Como eu disse, teve um tempo aí que eu fiz um estudo para entender um pouco melhor essa questão de corpo, alma, né? Espírito na Bíblia, o que são esses termos? De tão complexos que eles eram, eu falei, não, eu preciso ficar um tempo. Eu demorei 3 meses me dedicando ao estudo desses termos, porque eu sempre achei complexo, eu falei, não, mas eu não tem jeito, eu preciso entender, até porque eu dou aula, né? Então eu tenho que dominar essa questão. Então vamos lá. Ai, meu Deus, Gênesis. Eclesiastes 3:21 que eu li, né? Sim. 3:21. Vou mostrar para vocês, olha como que esse termo, ele é emblemático, que ele causa, às vezes, dificuldade até na própria tradução. Vamos lá, deixa eu achar aqui. 21. Achei. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês agora. Ó. Irmãos, aqui é tão complicado que vocês vão ver que algumas Bíblias, todos estão vendo aí a Bíblia, né? Não está aparecendo faixa não, né? Sim, Não, tá, tá aparecendo tá completo normal, agora. pastor. Ixi, agora vocês que me confundiram. Como que tá? Tá normal, tá bom. Isso, Ok. normal. Isso. Olha como que é complexo essa questão, que algumas
Bíblias, e aqui eu estou falando, irmãos, no original, tá? Nós estamos verificando aqui no original. Aqui vai ter o termo espírito, tá vendo aqui, ó? Espírito, é o ruach. Em outras traduções, vai ter o nefesh. Porque chegou para nós, quando eu digo chegou para nós, foi passando, né? Das gerações para gerações, o texto bíblico, e nós chegamos aqui a um ponto de ver espírito, e não alma. Porque o termo alma se confunde também, tanto com o espírito, que o tradutor, o copista, ele ficou na dúvida se era nefesh ou se era ruach, se era alma ou se era espírito. Então, por favor, alguém lê para mim Eclesiastes 3:21 aí. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Isso. Mais alguém? Pode ler na minha aqui, pastor, rapidinho? Pode ler. Diz assim: quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Então vamos lá. A nossa discussão começou lá atrás, tá? Quando eu digo, irmãos, discussão aqui é nós estudando, nós fomos olhar na Bíblia o que a Bíblia ela fala. E aí, como nós entramos na parte imaterial do homem, que é a primeira questão alma, depois nós vamos estudar espírito separado, nós já chegamos no primeiro problema. E aí, animal tem alma ou não tem? Então é o primeiro ponto que nós chegamos. Estamos discutindo essa questão. E agora, se nós pararmos aí nesse verso, olha a complicação que é. Nós estamos falando, animal tem corpo? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, Quero que todos respondam. Animal tem corpo? sim. Sim. Juan? Sim. Quem achar que não, aí só fala não, e aí a gente discute, não tem problema. Animal tem alma? Sim. 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 Agora, Juan não, Felipe, lê de novo para mim. Verso Vou ler aqui. 21 de Eclesiastes 3. Calma aí, pastor, um momentinho aqui, estou procurando aqui agora, que eu acabei tirando sem querer. Tem problema, fique em paz. Irmãos, todos vocês, por gentileza, com a Bíblia aberta em Eclesiastes 3:21. Achei. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Isso. Então, nós chegamos a um ponto agora de falar que o animal, presta atenção, eu vou fazer um adendo aqui, que o animal tem corpo, que o animal tem alma, a Bíblia diz aí que o animal tem espírito, sim ou não? Sim. Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. Só que qual é a questão? Que esta tradução do Felipe, ela não está legal. Porque a melhor tradução aí seria fôlego, tá? Ou, Juan, lê na sua Bíblia aí para nós. Na Eclesiastes. NVI, Isso, na tá NVI. como fôlego. Mas Isso, na aí, King ó. James fala como vida também. Como vida, né? Na King James, da 1061. Isso. Então, irmãos, vocês veem a complexidade que é você simplesmente pegar um texto bíblico, um verso bíblico e falar, ó, tá escrito aqui, irmão, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Pegando a grosso modo, se o Felipe, na tradução dele, ele conhece a tradução dele, pela tradução dele, ele pode dizer que o animal tem espírito, sim ou não? Pela Pode. tradução dele. Atenção, povo de Deus. Não é que eu não tô lembrando como ele recitou. Então, vamos lá. Lê de novo aí. Espírito dele. Isso. Lê de novo aí, Felipe. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Isso. Quem conhece o espírito do homem, se vai para cima, ou o espírito do animal que vai para baixo. Então, olha como que não é fácil você simplesmente sair interpretando a Bíblia assim. Porque o Felipe, se ele não estivesse estudando conosco aqui, ele poderia chegar para qualquer um e falar, irmãos, eu provo que animal tem espírito, e provo na Bíblia. Aí ele leria esse texto. Só o que acontece? Na Bíblia do Felipe, não está bem traduzido. Tanto é que em outras versões bíblicas, você vai ver que o tradutor, ele procurou usar um termo que pode ser também traduzido e que não vai causar essa confusão. Então, a King James está vida, a NVI está sopro. Então, se nós lêssemos assim, que o sopro de vida do homem vai para cima e o sopro de vida do animal vai para baixo, ou a vida do homem vai para cima e a vida do animal vai para baixo, não causaria essa confusão. Mas o fato é que, como o tradutor aí
que deve ser Almeida, revista e corrigida das antigas, não é nem atualizada, quando traduziu Ruach como espírito. Aí tem esse problema, tá? É só um minuto. Então, vamos lá, irmãos. Agora eu vou dar uma geral e já vou permitir todo mundo aqui tirar as suas dúvidas, fazer as suas colocações. Então, primeiro, Pedro está com a mãozinha levantada. A irmã Joyce estava com a mãozinha levantada aí também. Aí, irmão, a irmã Joyce tá caindo, parece que a ligação dela, a internet, aí ela entra, parece que cai, e ela pede de novo. Ela tá funcionando, pastor. Ela pediu pra avisar que eu esqueci. Né? Não sei se alguém viu, eu acabei esquecendo. Tá, pede para ela usar o chat aí, que é a parte que se escreve, aí a gente consegue entender, se ela quiser perguntar, fazer alguma colocação, usa o chat aí, escrevendo, aparece para nós aqui. Então, na ordem aqui, Pedro. Então, pastor, duas coisas. Eu tava fazendo uma comparação na NVI do versículo do capítulo 3, do versículo 21, e de Gênesis, capítulo 1, do versículo 30. Aí lá, na NVI, as duas vão traduzir como fôlego. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 30, coloca fôlego de vida, e Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21, coloca como fôlego. Então, dá pra ver que que seria a alma, né, no caso, olhando pela NVI. E a segunda, não sei se o pastor ia tocar nesse assunto, mas se caso o pastor for falar mais pra frente, eu preciso responder agora. Tá. É que se tem a mesma alma, o animal e o homem, qual seria a diferença, então? Não sei se é a mesma ou se tem alguma diferença. Ótimo. Essa pergunta dá para responder agora. E, na verdade, eu já expliquei isso, mas como a gente fala muita coisa aqui, talvez vocês não lembram. Lá no início da aula de hoje, eu falei sobre o fato de terem níveis de seres viventes, correto? Ou da criação de Deus. Comecei com a pedra, célula, o próprio conglomerado já de células, né? Depois fui subindo. Então eu disse o seguinte, que da mesma forma que há esse nível de seres criados, há também uma diferença entre a alma do animal e a alma humana. Porque a alma humana, ela tem a racionalidade. A alma do animal, ela é instintiva. Vamos dar um exemplo. Pedro, se você tivesse um pai, vamos colocar assim, que fizesse carinho em você e que te batesse constantemente. Vamos lá, faz carinho e bate. Bate, faz carinho e bate. Você nunca reclamaria do teu pai acerca do carinho, mas você reclamaria do teu pai o porquê que ele te bate e muitas vezes, vamos assim, sem ter nem muito motivo, sem ter muito nexo. Você não faria essa pergunta pro teu pai? Sim. Sim, porque você é um ser racional. O animal, aí eu vou pegar como exemplo o cachorro, irmãos. O dono, às vezes, bate no cachorro e vamos colocar aqui sem motivo. O cachorro chega perto dele, ele bate. Aí depois o cachorro vem e faz carinho. O cachorro questiona o porquê que ele bate, que o dono bate nele, ou questiona o porquê que o dono faz carinho? Não. O cachorro simplesmente, o dono vem, bate, ele sai. O dono vem, faz carinho, ele fica. Mas ele não tem o questionamento. Apesar de ter emoção. Porque se o dono bate nele, ele vai pro cantinho e fica triste. Se o dono faz carinho nele, ele fica alegre. Então, há hoje, principalmente hoje, uma área, irmãos, que assim, eu tô boquiaberto. Porque antes eu não tinha essa noção. Mesmo fora as questões bíblicas. Eu não tinha essas questões de conhecimento que hoje está tão avançado acerca dos animais. Então, eu era tão ignorante acerca dos animais, isso há muito tempo, claro, que eu, irmãos, jamais eu imaginava que o corpo do animal tivesse as mesmas doenças que nós temos. Eu não imaginava que um animal podia morrer de parada cardíaca, que um animal poderia morrer de aneurisma cerebral. Jamais eu imaginava isso. Hoje, a ciência aí avançou tanto na questão dos animais, as ciências médicas, que eles descobriram, irmãos, que o animal, ele tem até depressão. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar disso? Já. Já, né, Tiago? Já. Já aí. Animal, ele tem os mesmos problemas que nós temos. Agora, detalhe, a alma do animal não é uma alma racional. O animal, ele não tem o livre-arbítrio consciente que nós temos. O animal toma decisão? Toma. Mas ele toma uma decisão no sentido consciente, no sentido racional? Não. Ele toma as decisões instintivamente. Só você bater o olho aí no reino animal, você vai ver que ele toma uma decisão. Mas ele não tem
consciência. Ele não questiona este mundo que ele vive. Ele simplesmente age instintivamente. Tem alguns detalhes que o animal, ele é tão, assim, irmãos, movido pelo instinto, que tem o caso que eu estava vendo há 2 semanas, que tem até um nome técnico que acontece no meio das formigas, que elas, para seguirem a trilha, elas soltam um feronômio, que é o quê? Um cheiro. E é por isso que elas seguem a trilha certinho. Aí acontece, por vezes, de uma formiga, ela errar e soltar um feromônio, um cheiro, onde não é para soltar. E aí as formigas não acham mais o caminho. E elas ficam dando volta em torno delas mesmas, né? Aliás, fazendo um círculo, em torno delas mesmas não, né? Fazendo um círculo ali até chegar à morte, porque elas não encontram mais o seu formigueiro. Tem um nome técnico que dá isso aí, eu vi no vídeo, pensei que tinha gravado, mas agora me veio à memória, mas eu não gravei o termo. É uma situação que acontece. A abelha, dependendo da forma com que você fizer com a abelha, todas elas morrem. Por quê? Elas agem por instinto. Se requerer dessas abelhas um pouquinho mais de racionalidade, podemos dizer assim, ou das formigas ou de qualquer animal, eles não vão ter, irmãos. Não adianta. Vamos pegar um outro exemplo clássico aqui. Imagina um animal lá na savana, lá na África. Ele sabe que tem alguém que está no habitat dele. E que essas pessoas que estão no habitat dele, provavelmente, pode ser que venha caçá-los. Então o animal ataca essas pessoas. Agora imagina esse mesmo leão no parque, onde tem pessoas visitantes que vão ali, pagam, consequentemente, aquele dinheiro, faz com que o zoológico cuide melhor deles, que eles não estão ali para caçar o leão. Mas o leão, ele tem essa racionalidade de diferenciar, lá na savana, aqueles que estavam lá era para mim caçar, para me matar, mas esses aqui não, esses aqui só estão passeando e vieram me ver. O leão, ele diferencia uma criança que não faz nenhum mal para ele, de um adulto que teoricamente pode fazer mal? Não, o leão ataca a criança e ataca adulto. Então, nesse caso, Juan, a alma do animal, da mesma forma que a alma humana, elas têm os seus limites. Então, a alma do animal não está no mesmo nível da alma humana. Tudo bem, Juan? Deu para entender aí? Se tiver dúvida, a gente continua. Não, é só pra saber, então quer dizer que é a mesma alma, só que não tem os mesmos atributos, né? Os mesmos atributos, não tem a É, mesma faculdade, tá? eu tava vendo um versículo aqui, pastor, É. no Salmo 104, versículo 30, só pra encerrar só, que fala assim, ó, quando sopra do teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Aqui quando você olha o contexto, tá se referindo aos animais. Quando eles sopram o fôlego, eles são criados. Aí, ó. Olha que interessante, né? Quando Deus coloca a alma, eles foram criados. Então, aí, a tradução está bem melhor. Quando Deus sopra o fôlego, eles são criados. Porque imagina a confusão que seria se colocasse aí nessa tradução, quando Deus sopra o espírito. Porque você pode traduzir espírito também como fôlego, como espírito, como vento, como hálito. Você pode traduzir espírito, a palavra ruach, no hebraico, como qualquer uma dessas palavras. Por isso que até as traduções bíblicas, você precisa saber qual é a melhor tradução bíblica, tá? Pedro, fechou aí? Tem dúvida nessa questão? Obrigado. Ótimo. Felipe? Então, pastor, aquele versículo que eu estava lendo no Eclesiastes, capítulo 3, verso 21, ele é da King James, 1611, não é da Almeida, não. E também eu estava... da King James. De que ano que é? 1611. Ó, 1611. Ou seja, faz mais de 400 anos que essa Bíblia aí mantém essa tradução. Claro que você tem a King James atualizada. Faz o seguinte, alguém procura aí para mim, pode procurar, eu até devo ter aqui, irmãos, mas procura aí para mim a King James atualizada, esse mesmo verso. Pode digitar aí no Google, vocês vão achar aí o verso da King James. Vamos ver como que está nesse verso atualizado. Muito provavelmente, 99% de certeza que eles atualizaram esse verso. Não colocaram mais espírito. No mínimo ali, sopro, hálito, vida, alguma coisa nesse sentido. Tá? Alguém que encontrar aí, já fala para nós. Mais alguma dúvida, irmão, sobre essa questão? Ô, pastor, só mais uma coisa. Sim. Tem diferença, tipo, do exemplo, assim, no caso, assim, segundo eu pesquisei, assim, igual ele estava falando, assim, que os animais foram criados, mas o homem, ele foi formado, né, e criado, né? Isso. A diferença que nós vimos
é que o homem, ele foi formado do pó da terra. Então, o homem, ele teve um diferencial na sua criação, enquanto os animais não tiveram esse diferencial, né? Então, Deus não formou o primeiro animal do pó da terra um a um, e a partir daí todos os outros vieram. O ser humano não. Deus pegou um ser humano, formou ele, e a partir dele vieram todos os outros. Tá bom? Pedro? Ô, pastor, eu tava lendo aqui. Lembra que eu tinha falado do versículo 30 de Salmo 104? Qual que é? Os Do Salmos. versículo 30 de 104. Aí no versículo 29 fala Mas assim, ó. só um minuto. Dos Salmos, 104, Isso, 30. isso. Aí no versículo 29 fala assim, ó. Quando esconde o rosto, entram em pânico os animais. Quando lhes tira o fôlego, morrem e voltam ao pó. É que eu não tô falando que eles foram criados da mesma forma, né? Mas não sei como o pastor interpreta isso daqui. Isso, ó. É que você tem que tomar cuidado aqui, ó. Ó. Olha como que tá diferente aqui, ó. Por isso que aí, Pedro, tem a ver muito mais com o espírito do que com essa questão, tá? De alma. Inclusive aí, espírito dá a entender não o espírito humano, mas o Espírito Santo, Não, tá? é a questão do Participando volta da ao pó, criação. pastor. A É questão o do cento... volta ao pó. É ó, 104, versículo 29. Ah, tá, é que eu tô lendo 104, 30, tá? Então vamos voltar uma aqui, ó, 29, né? Ó, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, que aqui no original é ruach, já não é nefesh, tá bom? É diferente aqui, ó. Se lhe tiras, se escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Então, nesse caso, o que está falando aqui? Que quando Deus tira o sopro de vida de alguém, a respiração de alguém, o que acontece com esse ser? Ele morre. Consequentemente, o ser que morre, ele volta ao pó. Era essa a questão, Pedro, que você estava em dúvida ou não? O que você quer? Era assim, pastor, tem mesmo. É que o Felipe tinha falado acerca do homem ser formado do pó, né? Eu tava com Ah, dúvida sim. desse voltar ao pó, sendo que o animal não foi formado do pó, como não. Isso, o animal não foi formado do pó, mas ele volta ao pó. Tudo bem? Sim. Todo animal que morre, automaticamente a terra come, né? Ele volta ao pó. O fôlego de vida dele sai e ele volta ao pó. Aproveitando essa questão, irmãos, deixa eu fazer outra colocação. Descartem essa história, aí dá para nós falarmos categoricamente, tá? Vamos lá, animal tem alma, sim ou não? Sim. 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 Sou eu que estou falando ou é a Bíblia? A A Bíblia. Bíblia, A Bíblia, Vocês são conscientes disso? Sim. com com certeza. certeza. Com certeza, ótimo. Então, muito bem. Como nós tínhamos falado, para principalmente o Pedro, que os animais, eles não são conscientes de si, e logo, se eles não são conscientes deles mesmos, não têm o livre-arbítrio consciente, automaticamente, irmãos, estes animais não podem ser julgados por Deus pelas suas atitudes. Eles não podem ser julgados por Deus lá no juízo final. Então, para resumir toda essa questão, há pessoas aí que às vezes vão perguntar, né? Mas se o animal tem alma, quando o animal morre, para onde que essa alma vai? O corpo dele volta para o pó. Isso está dizendo. Mas e a alma dele? Aí a gente pode trabalhar agora com todo o contexto bíblico e pegar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e pela doutrina da salvação e pela característica da alma do animal, nós podemos falar que jamais esses animais poderão ser salvos. Entendam, todo animal que morre tem um paraíso dos pets lá na glória, né? Tem lá o paraíso do animalzinho que morreu. E por que precisa entender isso? Irmãos, essa pessoa não é crente, tá? Mas nós cuidávamos lá no meu trabalho de uma cachorrinha. Todas as pessoas cuidavam dessa cachorrinha. Mas essa colega de trabalho, ela não é crente, tá? Mas é uma pessoa que ela ama muito animal. E quando essa cachorrinha estava assim doente, ela pedia para Deus, para que eu orasse. Falou: Dilon, você que é um homem de muita fé aí, ore para Deus não recolher a cachorrinha agora. Aí quando a cachorrinha morreu, irmãos, ela é espírita, tá? Então os espíritas, eles têm uma crença também na ideia de reencarnação, tá? Eles acreditam que nós temos a condição de reencarnar em animais. E dessa forma, que é, na verdade, transmigração, né? Desculpem. Transmigração,
que os hindus, não os espíritos, os hindus, desculpem, têm o conceito de que o ser humano também reencarna nos animais, os hindus. Então, quando essa cachorrinha morreu, ela postou lá nas redes, olha, ela está lá no céu, nós vamos nos encontrar um dia, ela virou uma estrelinha, nitidamente com a ideia de que a alma da cachorrinha estava num lugar. A Bíblia, ela não vai dar assim uma definição muito concreta para nós, mas pegando a totalidade da Bíblia, é muito mais fácil você afirmar, você vai ter muito mais fundamento para dizer que a alma dos animais são mortais. Aí, Pedro, mais uma diferença. A alma dos animais é mortal, enquanto a do ser humano é imortal. E por que que nós dizemos isso? Porque a salvação, irmãos, foi dado aos homens. E a salvação dada aos homens, consequentemente, é dada porque o homem é um ser racional, ele responde racionalmente pelos seus atos, enquanto os animais, não. Tudo bem? Alguém já viu um animal sendo preso? Porque o animal, quando eu digo sendo preso, acusado, indo para um júri, porque ele mordeu alguém, porque ele matou alguém? Não. Negativo. Não. Não, não tem porquê. O animal, ele não responde, ele é instinto, né? Ele não tem moralidade, ele é puro instinto. Por isso que ele é limitado, diferente do ser humano. Felipe? Ô, pastor, foi até bom o senhor ter falado isso a respeito de salvação, que o quanto é bom ser veriano. Porque, alguns tempo atrás, o pastor Paulo estava pregando na igreja nossa, a respeito de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, onde a Bíblia fala assim, na parte A, e ficaram de fora os cães. Aí teve uma irmã que chegou nele falando assim, nossa, pastor, então os cachorros vão perder a salvação? Tipo Olha assim, aí, no cães tá cachorro, sabe? Animal. ela interpretou literalmente cães ali como se fosse animais. Então vocês veem, irmão, veem, né? Tem muita gente que imagina o animal sendo salvo. E não, toda a Bíblia, ela vai trabalhar mostrando a redenção dos homens. Você não encontra um texto bíblico falando que Jesus morreu para recuperar, para render toda a natureza, né? Ou seja, toda a natureza, desde Adão até Eva, e eu estou falando no sentido dos animais, né? Aí o peixe que morre, o leão que morre, o gato que morre, o cachorro que morre, a lebre que morre, o tatu que morre. Ah, esses todos vão ter salvação? Não, irmãos, não. A alma deles são mortais. Morreu, acabou. Agora, do ser humano, não. Ser humano que não for salvo, vai responder. Ser humano que for salvo, já vai direto para a glória. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tá bom. Se não há nenhuma pergunta, vamos trabalhar um pouco mais na questão da alma. Então, eu quero fechar com vocês aqui essa aula sobre alma, para, na próxima aula, nós falarmos do espírito. Falando do espírito, aí nós entraremos na questão complexa. O homem, ele é corpo, alma e espírito, ou o homem só é corpo e alma? Qual a diferença entre espírito e qual a diferença de alma? Vocês vão ficar, irmãos, assim, atônitos de descobrir que muitas coisas que vocês ouviram falar sobre alma e espírito não tem fundamento bíblico nenhum. A conclusão, né? Vocês vão ver, porque alma é isso, porque o espírito é isso. Não percam essas aulas, que vocês vão ver a surpresa que vocês vão ter com o resultado final desse estudo que nós estamos fazendo aqui, tá? Muito bem. Quando nós falamos, então, de alma, vamos agora fazer uma pesquisa linda para nós fecharmos bem aqui essa questão da alma. Deixa eu abrir outra Bíblia aqui para nós procurarmos, para vocês verem a complexidade que é esse termo. Deixa eu mostrar só a Bíblia. Você não está permitindo. Hum. É.
Deixa eu achar aqui, irmãos, uma Bíblia bem... Pegar aqui a... Vamos pegar a NVI aqui, vai? Deixa eu ver aqui. Gente, não acho aqui. Ô, pastor, Sim, pode falar, eu tô procurando pode aqui. ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. Você queria para ler na King James atualizada? Isso, lê aí como que tá. Aí tá assim, ó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e o fôlego do animal desce à terra? Ó, aqui é espírito humano, parece pro humano, e pro animal parece fôlego. Ô Felipe, qual é aquele... É esse mesmo verso, 3:21, que nós falamos Isso, aqui, King James deve ter versículo mudado. 19. Isso. E eu falei, dei aí 99, deixei 1% na dúvida. Vocês percebem que o texto tá diferente? Ou não? Sim. Perceberam? Ele já pegou a segunda parte, porque a parte que ele traduziu como espírito, tá certinho, porque em Eclesiastes, se eu não me engano, 12:7, vai falar que o homem volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que o tradutor da King James ele fez? Ele falou, não, o ruach, que está aqui, que é espírito, mas pode ser traduzido como vento, como fôlego, como ar, como hálito, do homem eu vou traduzir literal, como espírito, porque eu sei que o espírito vai voltar para Deus, mas a parte do animal, eu não vou colocar espírito, eu vou colocar um outro termo. E qual foi aí o fôlego? Como que tá aí? Tá O fôlego. Juan. Tá fôlego, né? Fôlego. Então, irmãos, olha como que a questão de tradução não é tão fácil você sair por aí falando que conhece Bíblia, porque conhecimento bíblico, irmãos, de uns temas desse, você precisa estudar muito, você precisa buscar muito, procurar, pesquisar, ir atrás, conhecer um pouquinho do original. Aliás, conhecer um pouquinho não, aliás, que se conheça bastante, porque é muito complexo. Tá? Aí, muitas das vezes, as pessoas ficam no achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, mas não é o que você acha. É o que a nossa Bíblia, a regra de fé, a palavra de Deus, ela diz. E se ela diz bem interpretada, nós só devemos fazer o quê? Acreditar e ter ela como nossa regra de fé. Tá aparecendo então aí para vocês a Bíblia online, sim ou não? Sim. Apareceu. Eu digitei aqui, ó, o termo alma, tá? Tá aqui, ó, termo alma, para vocês verem como que esse termo alma ele é traduzido de várias formas. Então você precisa entender o contexto para depois você poder começar a pensar um pouquinho o que você vai falar. Então, basicamente aqui, ó, falta 12 minutos. Aqui vai falar da alma, o verso está aqui do lado, tá? Ó, alma sequiosa, como alma que tem desejo, né, que tem sede, faltou de bens a minha alma faminta. Então a Bíblia ela vai usar esses termos que nós precisamos entender. Alma faminta ou é alma, então tem fome? Você precisa entender, ó. Alma, como sentido de alegria, alegra a alma do teu servo, né? A ti, Senhor, eleva a minha alma. Irmãos, já vou antecipar com vocês um pouquinho. Eu li um livro de um teólogo nosso aí, renomado, e às vezes também aí na internet vocês vão encontrar a seguinte definição, diferenciando alma do espírito. Que espírito é a nossa parte que busca a Deus. E que a alma é onde estão nossas emoções. O espírito é a parte em nós que busca a Deus. Esse argumento, irmãos, ele cai por terra. Muitas pessoas vão tentar separar a alma do espírito dessa forma. Olha, a alma é a sede das nossas emoções, onde nós sentimos. Temos tristeza, temos alegria, amamos, odiamos, desejamos, rejeitamos, sentimos raiva, sentimos paz. Então, isso é a alma. E quando você busca a Deus? Não, aí já é o espírito. Negativo, irmãos. A Bíblia não faz essa separação. O primeiro verso que eu mostro para vocês é esse aqui, ó. A ti, Senhor, elevo a minha alma.
Então a alma busca a Deus, sim ou não? Sim. 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 Tá aqui, ó. Ó o outro verso. A alma louva a Deus? Tá aqui, ó. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Então que história é essa de que o espírito é a parte que busca a Deus e que a alma, ela só é a parte das emoções? Já cai por terra, já está errado essa questão, porque a Bíblia, ela vai atribuir ao corpo, à alma e ao espírito essa questão do buscar a Deus, tá? Salmo 107, 5. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Eu não sei se o contexto, irmãos, aqui está falando famintos e sedentos literais ou famintos e sedentos de Deus. Não sei como que está aí no contexto, tá? Ó, a alma farta pisa o favo de mel. Vamos ver se vocês entenderam. Qual que é o sentido que o salmista está dando para a alma aqui, nesse verso? Provérbios 27, 7. Vamos fazer esse exercício aí. O corpo? Uma parte do corpo? Corpo, por quê, Pedro? A referente pisa, E cortou um pouquinho aí no final. Fala de novo? quando falar pisa com o pé, parece, pastor? Sim, tem essa ideia, mas dá uma olhada aqui, né? O que é a alma farta? Pisa o favo de mel. Aqui ele está falando literal, né? A pessoa que come muito mel, né? Ó, a alma farta. Aquela pessoa que come muito mel, ele não valoriza o mel. Por quê? Ele já comeu tanto mel que se você chegar para ele com o favo de mel, ele vai falar, vixe, não quero nem olhar para isso aí. Lembra quando a gente vai na churrascaria? Como que você chega na churrascaria, irmãos? Com a barriga roncando. 3 dias e meio de jejum, você vai entregar lá? Como que você chega na churrascaria? Já chega chamando o garçom já. Já chega daquele jeito, né, Pedro? Daquele jeito. Aí, vamos lá, desce carne daqui, você come. Vamos lá, numa sequência, 40 minutos depois. Ele vem com aquela picanha, aquela coisa deliciosa oferecendo para você. Você tem desejo de comer aquela picanha? Depois de 40 minutos comendo carne? Já tá satisfeito, né? Não. Não. Então é isso que o salmista está falando aqui, ó. Quando você tem demais uma coisa, você até pisa, você nem valoriza. Mas olha o contrário, ele diz aqui, ó. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, quem tem demais, irmãos, não valoriza o que tem. Mas aquele que não tem nada, até o pouquinho que ele tem, ele é grato a Deus. O que é, irmãos, R$ 1.000 para o Neymar? É dinheiro? Não, R$ 1.000? nada. E para vocês? Muita coisa. Depois, Já dá uma ajudinha, É não o dá? salário. Já é salário, Pedro. Então aqui, a gente poderia traduzir aqui, ó. Aquele que ganha muito dinheiro, para ele, R$ 1.000 não é nada. Mas aquele que tem pouco dinheiro, R$ 1.000 faz toda a diferença. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Mas ele está usando as faculdades físicas nossas para se referir a essa questão. Ó, vamos lá, traduz isso aqui para mim, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Olha aquele verso que eu falei, ó. A alma que pecar, essa morrerá. A alma está em que sentido aqui? Tentem lembrar. Aí, eu acho que é um dos dois. Ou é do corpo, ou é a questão da alma que morrerá. É porque lá em João também fala, né? Não sei se é João e Romanos. Aí parece que alguns interpretam que seria o morrerá, seria do juízo final. Que seriam condenados à morte eterna. Mas eu acredito que aí, como o pastor tinha falado, seria do corpo, né? Do corpo, mais traduzido, assim, ou dá um melhor sentido, como sendo a pessoa, né? O indivíduo. Então a Bíblia, muitas das vezes, ela vai usar alma no sentido de indivíduo. Lá em Êxodo, Êxodo, vai dizer o seguinte, que saíram tantas almas do Egito. Traduz para mim, saíram tantas pessoas, saíram tantos indivíduos. Então, o termo alma aqui é usado no sentido de indivíduo. Ela usa aqui a ideia do indivíduo total. A Aquele gente que não poderia... obedece a palavra de Deus, né? Não, mas aqui Não no sentido de obedecer, morrerá. indivíduo. Indivíduo, ó. Eis que todas as almas, vamos mudar o termo, vamos traduzir aqui, ó. Eis que todas as pessoas, eis que todos os indivíduos são meus, como o pai, como também o filho. O indivíduo, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, alma aqui tem um sentido de indivíduo, tá? Aí aqui tem o Novo Testamento, eu vou mudar um pouquinho, eu vou falar do Novo Testamento, que ela ganha uma conotação um pouquinho diferente.
Ó, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Qual que é a ideia de alma aqui? Como que Sentimento. vocês... Sentimento. Boa, boa, Tiago. Ouviu o Senhor e sarou a alma do povo, estava angustiada. E Deus foi lá e sarou. Deus foi lá e confortou o povo, sentido de sentimento. Boa. Ó, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Lamentações 3:20. Alma tem o sentido do que aqui? Sentimento. Sentimento. Boa. Ó, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Alma em que sentido aqui? Sentimento. Melhor ainda. Eu disse para vocês que as pessoas confundem aí, diferencia espírito e alma, falando, ó, alma serve para isso, espírito serve para aquilo. Se eu colocasse, De Deus. Ah, como que é? Você define o próprio eu? Não, é um pouquinho diferente. Felipe, o que você falou aí, Felipe? No caso, assim, seria assim, a sede da presença de Deus. Isso, é mais essa ideia, essa parte espiritual nossa. Então, além de muito mais do que sentimento, esse interior nosso que deseja a presença de Deus. Apesar de ser um sentimento, de ser um desejo, mas é um desejo relacionado ao divino, um desejo de buscar a Deus. Por isso que eu digo, cai por terra aquela ideia de que o espírito é a parte do nosso ser que busca a Deus. Então, tudo que for relativo a buscar a Deus é o seu espírito. Tudo que for sentimento relacionado a emoções humanas é relacionado à alma. Esquece isso, irmãos. A Bíblia não fala nada disso, tá? Olha aqui, ó, reconduzir da cova sua alma, tá? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, a alma aqui também, a ideia de ir para o mundo dos mortos, tá? E a minha alma, olha aqui, ó, o regozijar é um sentimento, mas preste atenção que esse regozijar aqui é um regozijar relacionado a Deus. É diferente de eu me regozijo com a vitória do Tiago, ou seja, eu me alegro, né, com a vitória do Tiago, porque o Tiago teve um aumento de salário. É um sentimento, mas é diferente eu dizer eu me regozijo, eu me alegro no Senhor, porque o Tiago teve um aumento de salário. São alegrias? São, mas uma está relacionada ao âmbito, à esfera humana, e a outra relacionado à esfera celestial. Eu me regozijo, eu me alegro, a minha alma se alegra no Senhor. Ué, irmãos, aqui não está dizendo que só o espírito que se alegra no Senhor, a nossa alma também. Então, a nossa alma está relacionado à questão da busca do divino. Isso aqui é muito importante quando nós estivermos falando lá de espírito, tá? E aí, irmãos, nós temos aqui, ó, vocês podem, agora, eu vou deixar com vocês, fazer um exercício que eu fiz aqui, ó, procura a alma aí na Bíblia e fala, poxa, deixa eu ver se eu entendi bem aquela questão da alma. Dá uma batida de olho. E vocês vão ver aí a alma. Você vai falar, poxa, isso aqui tem um sentido Pastor, disso. Só um minutinho. Essa aqui também tem um sentido disso. Ó, essa aqui também tem um sentido disso, tem um sentido disso. E por aí, vocês vão pesquisando, analisando e sabendo diferenciar uma coisa da outra. Vocês estão vendo isso aqui? Irmãos, eu fiz esse exercício em todos os versos da Bíblia do Velho e do Novo Testamento para eu poder chegar a uma conclusão de pensamento do que é alma, corpo e espírito na Bíblia, tá? Que nós vamos chegar a essa mesma conclusão. Pedro, pode falar, meu querido. você tinha falado sobre se regozijar no Senhor, acerca da alma, e ali é o sentido de alegria, né? Mas é como se fosse semelhante, lá em 2 Samuel, capítulo 6, quando eles estão descendo a Arca da Aliança, fala que eles estavam dançando, só que em sentido de alegria. Eles dançavam na presença de Deus, só que era como se em formato de adoração. Aí seria semelhante a isso. Isso, exatamente, boa, tá? Ali, se tivesse esse termo, imagina um termo assim, né? E a alma do povo se alegrou quando a Arca da Aliança foi trazida. Então, é essa alegria espiritual. Não é relacionada a uma alegria no plano terreno, é uma alegria espiritual. E a nossa alma sente essa alegria, da mesma forma que o espírito também, tá bom? É a mesma coisa, né, pastor, dos cativos também, né, que saíram de lá da Babilônia, quando foram libertos também, né? Em que sentido? Que a alma dele estava aflita? Em qual sentido? A alegria, né? Alegria.
Depois que o quando rei eles Ciro, voltaram, né? isso, quando o rei Ciro libertou eles. Isso, eles alegaram a lei relacionada ao livramento de Deus, tá? Então é básico, né? Imagina assim, quando você, sei lá, vai casar, é uma alegria. Então você pode ter aquela alegria relacionada ao teu casamento e você pode ter alegria relacionada à bênção que Deus te deu. São alegrias mais vinculadas a questões humanas e a questões divinas. Então há dois tipos de alegria na Bíblia. Uma no âmbito humano, na esfera humana, e outra no ambiente da esfera celestial. Nos alegramos por algo relacionado a Deus e nos alegramos por algo relacionado à nossa estrutura de vida aqui na Terra. Tudo bem, Berianos? Sim. Bênção de Deus. Ótimo. Eu quero ver se vocês são berianos mesmo, de pelo menos eu perguntar na aula que vem, quarta-feira. Então vocês têm amanhã e quarta-feira. Pode falar que vocês vão trabalhar, estudar, mas eu trabalho, estudo também. Nem que for uma meia horinha, faz isso que eu estou fazendo aqui, ó. Entra aí e eu vou perguntar na quarta-feira quem é que fez isso, tá? Porque bereano é aquele que vai pesquisar. Então, Tiago, ore por nós, meu querido, para encerramento da aula. E na Tá certo. quarta-feira voltaremos e aí já avançamos para o sentido da palavra Espírito. Pode orar, Tiago. Senhor nosso Deus, bom Pai, graças te damos por mais essa aula, por aprendermos um pouco mais da sua palavra. Quero abençoar todos nós para que possamos quarta-feira estar de volta para aprender mais e ser instrumento para a sua obra, para proclamar o seu santo nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus permitindo, até quarta-feira. Amém. Amém, Pai do Pai Senhor. Senhor. Amém, Pai a todos.